Sejam todos bem-vindos ao canal Medo Silencioso. Não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Além disso, comente de qual cidade você está falando. Desde já, o nosso muito obrigado. Cresci em Itabaiana, Paraíba. Durante minha infância, ouvia histórias sobre lobisomens que rondavam as estradas da região. Nunca acreditei nelas, até 3 anos atrás. Era cerca de 2 da manhã e eu voltava para casa de carro depois de uma festa. A estrada de terra estava deserta e envolta na mais profunda escuridão, quando de repente 2 olhos brilhantes apareceram à beira do caminho. Um medo irracional me paralisou. Aqueles olhos pertenciam a uma criatura enorme, coberta de pelos, que se ergueu e soltou um uivo que gelou meu sangue. Ela começou a correr em minha direção. Sem pensar 2 vezes, acelerei o carro e pelo retrovisor vi a silhueta do lobisomem desaparecer na escuridão. Desde aquela noite, não fui mais o mesmo. O medo me assombra e frequentemente acordo suando frio, revivendo o momento. Minha esposa, Joana, percebeu minha mudança e sugeriu que eu procurasse ajuda. Mas como eu poderia contar a alguém que viu um lobisomem? Em um momento de desespero, conversei com o padre local. Para minha surpresa, ele não me chamou de louco. Ele me deu um crucifixo de São Bento e me garantiu que orar me protegeria. Desde então, carrego o crucifixo comigo. No entanto, há alguns dias, voltando do trabalho, vi aqueles olhos novamente à beira da estrada. Desta vez, decidi não fugir. Saí do carro com o crucifixo em mãos e comecei a rezar em voz alta. O lobisomem hesitou, recuando como se a presença do crucifixo o atormentasse. Tomado por uma coragem inexplicável, avancei em direção à criatura, brandindo o crucifixo e repetindo as orações. O monstro uivou de dor e lentamente começou a se afastar, desaparecendo na noite. Tremendo, mas aliviado, voltei ao carro e segui viagem. Sei que essa não será a última vez que me depararei com o lobisomem, mas agora tenho certeza de que, com a ajuda de Deus, poderei enfrentá-lo novamente. Era uma noite de quinta-feira, em 2004. A lua cheia brilhava por trás de uma camada fina de nuvens, e o chuvisco fino deixava o ar úmido e melancólico. Eu voltava para o sítio onde morava, saindo da vila por volta da meia-noite. O caminho de pouco mais de 1 quilômetro era conhecido por histórias sobrenaturais. Homens carregando caixões, risadas no vento, pegadas de cachorros invisíveis e até fogo que corria pela estrada. Apesar das lendas, eu seguia tranquilo, acompanhado apenas pelos assobios da comadre Fuluzinha, que já eram parte da paisagem noturna rural. A estrada de chão que levava ao sítio estava iluminada pela luz da lua, o que era um alívio, já que eu sempre tive medo de andar à noite. A solidão daquela noite, porém, era diferente. Havia um silêncio pesado, interrompido apenas pelos assobios da comadre, que ecoavam entre as árvores. Ao longo do caminho, havia um corredor de avelós, uma cerca viva que sempre me causava arrepios. Naquela noite, o lugar parecia ainda mais sinistro, envolto em uma quietude desconcertante. Enquanto me aproximava da curva em frente à casa do Manezinho, avistei algo que fez meu coração disparar. A alguns metros à frente, um homem alto, de aproximadamente 1,90 m, caminhava tranquilamente na minha direção. Ele usava um chapéu e uma capa preta longa e carregava um guarda-chuva no ombro, apesar da leve garoa. A princípio, pensei que fosse alguém da região voltando para casa, embora a hora fosse tardia.
Continuei caminhando, tentando disfarçar o medo que começava a se espalhar pelo meu corpo. Quando nos aproximamos, passei bem perto dele e, por educação, desejei boa noite. O homem não respondeu. Achei estranho, mas continuei meu caminho, agora incomodado pela falta de educação daquele estranho. Dei mais alguns passos e, por impulso, olhei para trás. Ele havia sumido. O choque percorreu meu corpo como um raio. Não fazia nem 5 segundos que havíamos nos cruzado e não havia como ele ter desaparecido tão rápido. A estrada era reta, sem curvas que pudessem escondê-lo, e não havia árvores grandes ou construções próximas onde ele pudesse ter se ocultado. A sensação de que algo sobrenatural havia acabado de acontecer tomou conta de mim. Voltei alguns passos, olhando em volta, tentando encontrar algum sinal do homem. Fui até a beira da estrada, olhei por cima da cerca de arame farpado que separava o caminho do mato, mas não havia ninguém. O ar ficou denso e um calafrio percorreu minha espinha. O que eu havia visto não era deste mundo, eu tinha certeza. Tentei correr, mas minhas pernas estavam pesadas. O medo me paralisava, como se o próprio chão estivesse me segurando. Tentei gritar, mas a voz não saía. Minha mente se enchia de pânico, e tudo o que pude fazer foi caminhar rápido, com o coração batendo descontrolado e o frio da noite penetrando meus ossos. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, cheguei em casa. Minhas pernas tremiam e eu suava frio. Agradeci a Deus por ter chegado são e salvo, embora o medo ainda estivesse presente, impregnado em cada célula do meu corpo. No dia seguinte, logo pela manhã, fui conversar com meu pai. Perguntei se ele conhecia alguém daquela região, um homem alto que gostasse de usar chapéu e uma capa preta longa. Para meu espanto, ele confirmou que havia um homem assim, que morava ali por perto. Mas então, ele me contou algo que me deixou ainda mais assustado. Aquele homem já estava morto havia mais de 60 anos. A partir daquele dia, toda vez que eu passava por aquele trecho da estrada, um arrepio gelado tomava conta de mim. Embora nunca mais tenha visto o homem misterioso, a lembrança daquela noite me acompanha até hoje. O silêncio, a lua cheia e a presença espectral daquele estranho são uma memória que jamais esquecerei. Se você gostou desse relato, não esqueça de deixar seu like, ativar as notificações e deixar um comentário contando de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Sua participação é muito importante para nós. A noite densa envolvia Santarém, no coração da Amazônia, como um manto pesado. As luzes das casas piscavam ao longe, enquanto os moradores se recolhiam cedo, evitando qualquer olhar para a floresta das almas perdidas. Diziam que os espíritos dos mortos tragicamente vagavam por lá, aprisionados entre este mundo e o próximo. Mas entre todas as histórias assombradas, a mais temida era a do lobisomem. Uma criatura amaldiçoada que se erguia nas noites de lua cheia, pronta para rasgar a paz de qualquer um que ousasse cruzar seu caminho. Seu Carvalho, um senhor de 85 anos, olhava para a escuridão da varanda de sua casa. Seus olhos cansados carregavam o peso de décadas de memórias e sofrimento, em um tempo em que a floresta não era tão temida. Mas ele sabia que algo sombrio estava prestes a acontecer naquela noite. A atmosfera estava carregada, pesada. Um mal antigo, que há muito não sentia, estava desperto. Ele tragou o cachimbo, mas não conseguiu afastar o calafrio que lhe percorria a espinha. Dentro da floresta, o lobisomem emergia, seu corpo deformado tomando forma sob o brilho da lua cheia.
Seus olhos amarelados cortavam a escuridão, famintos, e suas garras afiadas prometiam destruição. O monstro soltou um rugido que ecoou por entre as árvores, quebrando o silêncio mortal da mata. Como uma sombra ágil, a criatura avançou em direção à cidade, guiada por um instinto incontrolável. Enquanto a cidade de Santarém dormia, alheia ao terror iminente, as fazendas nas redondezas já sentiam o rastro de destruição. Animais mortos, cercas derrubadas e um pânico que se espalhava como fogo. Mas seu Carvalho não podia mais ignorar o chamado. Ele sabia que a responsabilidade era sua. Dentro de sua casa, ele abriu um velho baú de madeira e tirou de dentro uma faca de prata, um artefato ancestral que sua família mantinha por gerações. Segundo as lendas, era a única arma capaz de matar um lobisomem. Respirando fundo, ele partiu em direção à praça da cidade, onde a fera havia sido avistada pela última vez. Quando chegou, a visão foi aterradora. O lobisomem estava de pé, farejando o ar, pronto para atacar qualquer coisa que se movesse. Seu Carvalho engoliu em seco, mas avançou com determinação. Com um movimento rápido, desferiu o primeiro golpe no peito da criatura, que soltou um grito agudo de dor e raiva. Mas aquilo não foi suficiente. A criatura virou seus olhos brilhantes de ódio para o velho, que sabia que não poderia hesitar. Com a faca em mãos, ele atacou novamente, cada golpe mais forte, até que, finalmente, o lobisomem tombou. Exausto, seu Carvalho ficou de pé, observando o corpo inerte da criatura. Mesmo com a vitória, ele sabia que as cicatrizes da batalha, tanto físicas quanto emocionais, permaneceriam. O fantasma de seu velho amigo Antônio, o homem que ele acreditava ter sido a primeira vítima daquela maldição, continuaria a assombrá-lo. A cidade de Santarém estava livre, mas seu Carvalho sabia que o preço havia sido alto. Com a faca de prata nas mãos, ele caminhou lentamente de volta para casa, o peso do passado ainda o perseguindo, mas agora com a sensação de missão cumprida. Boa noite a todos do canal. Gostaria de compartilhar essa história que ocorreu entre os anos de 1900 e 1910. O sol baixava preguiçoso no horizonte, lançando uma luz amarelada que tingia as colinas do Rio Grande do Sul em tons sinistros. Era um fim de tarde como qualquer outro naquela região esquecida, onde a vastidão das terras fazia as casas parecerem pequenas ilhas em meio ao Oceano Verde. Porém, entre 1900 e 1910, havia algo no ar, uma sensação pesada, densa, como se a própria terra carregasse um segredo terrível. Os fazendeiros da região estavam inquietos. Não era o clima ou a colheita, mas algo muito mais profundo e perturbador. Ataques misteriosos começaram de forma quase imperceptível. Uma cabra desaparecida aqui, uma ovelha morta ali. Com o passar dos meses, no entanto, esses eventos se tornaram brutais. Animais eram encontrados despedaçados, suas carcaças dilaceradas de forma que nenhum predador natural poderia fazer. As feridas eram profundas, com marcas de garras que cortavam a carne como lâminas monstruosas. E sempre, sempre nas noites de lua cheia. Os fazendeiros começaram a se reunir em segredo, temendo falar abertamente sobre o que acreditavam estar acontecendo. Muitos se recusavam a aceitar, mas as evidências eram difíceis de ignorar. Corpos mutilados, rastros enormes nas estradas de terra e os uivos que ecoavam nas noites de lua cheia. Os uivos vinham da mata, longos e agudos, mais parecendo lamentos de dor do que de qualquer animal conhecido. O medo se espalhou rapidamente. As famílias se trancavam em casa ao cair da noite, rezando para que a criatura não se aproximasse.
Os homens montavam vigílias, armados com espingardas e foices, mas no fundo sabiam que pouco poderiam fazer se a fera decidisse atacar. Entre eles estava Joaquim, um homem reservado, sempre visto como peculiar por seu silêncio. Ele era grande, com braços fortes e olhos profundos, mas havia algo nele que incomodava os outros. Poucos sabiam sobre seu passado, e sua fazenda ficava em uma área remota, próxima à mata fechada. O que ninguém suspeitava era que Joaquim carregava um segredo sombrio. Sua família, descendente de portugueses, havia trazido consigo uma antiga maldição. Joaquim sabia que era amaldiçoado desde o dia em que sentiu pela primeira vez a aterradora transformação. Numa noite de lua cheia, sozinho em sua fazenda, ele começou a experimentar uma dor insuportável. Seu corpo se contorcia, seus músculos ardiam, e aos gritos ele caiu de joelhos. Suas mãos se transformaram em garras, seus dentes cresceram e sua mente se encheu de uma fúria primitiva. Quando a transformação terminou, Joaquim havia desaparecido na mata, um monstro consumido pela fome e pelo ódio. Naquela primeira vez, ele voltou após 3 dias, coberto de sangue seco e sem memória do que havia feito. Ao seu lado, o corpo rasgado de uma vaca o fez entender a extensão de sua maldição. A partir de então, Joaquim se preparava para as noites de lua cheia, isolando-se na mata, acorrentado em cavernas, tentando proteger os outros do monstro em que se transformava. No entanto, a cada lua, a fera ficava mais forte e as correntes mais fracas. Foi numa dessas noites, quando a lua brilhava mais cheia do que nunca, que Joaquim finalmente perdeu o controle. Ele havia se acorrentado como de costume, mas a fera que habitava seu corpo estava impaciente. Seus grilhões se romperam e ele correu pelos campos, uma sombra negra e veloz. Naquela noite, os fazendeiros estavam alertas, formados em grupos de caça. Quando encontraram a criatura, Joaquim, em sua forma de lobisomem, estava rasgando uma cabra com suas garras afiadas. O uivo da criatura ecoou pela noite, e o cheiro de sangue fresco inundou o ar. Sem hesitar, os fazendeiros dispararam suas armas. A fera rugiu, recuando, mas não foi derrotada facilmente. Após uma luta feroz, eles finalmente conseguiram amarrá-lo a uma árvore. Quando o sol surgiu na manhã seguinte, o monstro havia desaparecido, restando apenas Joaquim. Sujo de sangue e ferido, ele abriu os olhos, confuso, sem saber o que havia acontecido. Ao perceberem que o monstro era um deles, os fazendeiros ficaram horrorizados. O medo se espalhou ainda mais, e temendo a maldição, decidiram afastar Joaquim para longe da comunidade. Levado para um lugar distante, Joaquim nunca mais foi visto, mas o terror de suas noites sombrias continuou a assombrar a região por anos. As colinas, envoltas em névoa, guardavam o segredo do lobisomem, e ninguém ousava sair de casa quando a lua cheia brilhava sobre aquelas terras. Se você gostou desse relato, não esqueça de deixar seu like, ativar as notificações e deixar um comentário contando de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Sua participação é muito importante para nós.